Me chamo Matheus Fonseca dos Santos, sou aluno do curso de Licenciatura em Química da UFRB. Irei apresentar um trabalho qual tem como título Desenvolvimento de um fotorreator em escala laboratorial para a degradação de potenciais poluentes ambientais, uma revisão da literatura. Trabalho este, o qual é orientado pelo professor Dr. Vinícius Santos da Silva. Sumário: irei apresentar introdução, objetivos, parte experimental, resultados de discussão, considerações finais e, por fim, as referências. Introdução: fotorreatores. O que são fotorreatores? Fotorreatores são equipamentos dos quais podem ser utilizados em escala industrial ou escala laboratorial e normalmente estão relacionados ao estudo de atividade fotocatalítica e de degradação de espécies químicas indesejadas, como por exemplo de poluentes. Como exemplo de poluentes, a gente pode citar metais e elementos químicos pesados, hormônios, fármacos, como por exemplo antibióticos e demais medicamentos, e também corantes. Todas as espécies químicas, quando descartadas de forma inadequada na natureza, elas não conseguem se decompor de forma espontânea e, consequentemente, isso ocorre o acúmulo e pode trazer possíveis impactos, como os impactos ambientais, que estão relacionados à contaminação do solo, água, e animais, e também à saúde pública, uma vez que as pessoas que tiverem contato com esses ambientes contaminados, a chance de que elas venham a desenvolver doenças é muito grande. Objetivos: realizar uma revisão da literatura sobre a concepção, construção e avaliação de fotorreatores no processo de degradação de potenciais poluentes ambientais. Analisar a atividade fotocatalítica e as metodologias empregadas por diferentes pesquisadores na decomposição de espécies químicas poluentes. Parte experimental: estrutura do fotorreator, parte externa. De acordo com a literatura, não existe um material específico para compor a parte externa de fotorreator. Pode ser utilizado diferentes materiais, tais como madeira, fibra e plástico. A parte interna recomenda-se que seja construída a partir de materiais reflexivos ou seja revestido por um material reflexivo, com o objetivo de refletir a radiação eletromagnética e aumentar a incidência dessa radiação na amostra e, consequentemente, otimizar os resultados. Quanto à fonte de radiação, vai depender, pode ser utilizado para o fotorreator do tipo V, pode-se utilizar lâmpadas UV, ou para o fotorreator que vai utilizar luz visível, pode-se utilizar lâmpadas convencionais ou LEDs de diferentes cores. Quanto aos fotocatalisadores, pode-se citar um exemplo dos óxidos, como por exemplo óxido de titânio e óxido de zinco, porém é importante mencionar que esses óxidos eles não são ativados de forma espontânea por meio da luz visível. E a partir disso surge a possibilidade do estudo das porfirinas, as quais podem ser classificadas também como fotocatalisadores e também como fotossensibilizadores. As porfirinas e as metaloporfirinas elas são uma classe de compostos orgânicos cíclicos aromáticos, das quais interagem de forma bem intensa com a luz. E a diferença entre as porfirinas base livre e as metaloporfirinas é que, nas porfirinas base livres, no interior da molécula, tem átomos de nitrogênio com pares de elétrons livres, enquanto nas metaloporfirinas, no interior da molécula, existe metais de transição, como por exemplo ferro, cobalto, manganês, entre outros. Essas metaloporfirinas, elas podem ser acopladas a esses óxidos e, consequentemente, como elas absorvem radiação eletromagnética na região visível, elas funcionam como fotossensibilizadores, e fazem com que os óxidos que antes poderiam ser ativados apenas por ultravioleta, eles possam também interagir e ser ativados por meio da luz visível. Resultados de discussão. Aqui eu trouxe uma tabela com os procedimentos experimentais e os resultados obtidos por Wang e demais autores em 2014, em que no procedimento experimental baseia-se no estudo da atividade fotocatalítica da porfirina de cobre 2 acoplada ao dióxido de titânio e foi utilizada como forma de avaliação a taxa de degradação do azul de metileno sobre radiação de luz visível, em que os autores chegaram nos seguintes resultados, que a porfirina de cobre 2 acoplada ao dióxido de titânio, que é o catalisador, exibe melhor fotorreatividade sob radiação de luz visível do que o dióxido de titânio puro. A degradação da amostra foi consideravelmente eficiente, chegando a desintegrar até 98,6% da amostra. O catalisador promove, este catalisador específico, ele promove o aumento da capacidade de absorção de energia da amostra. E o desenvolvimento do fotocatalisador à base de porfirina ele favorece a abordagem alternativa no aproveitamento de energia solar, uma vez que de toda a radiação eletromagnética que se origina no Sol, que chega à superfície terrestre, apenas 5% é ultravioleta. Então, utilizar esses catalisadores que interagem com luz visível, que é a maior parte de radiação que a gente recebe do Sol aqui na Terra, que chega na superfície terrestre, é muito interessante. Quanto às considerações finais, conclui-se que é possível construir a construção de um fotorreator de baixo custo que possibilite a degradação de poluentes e o estudo da atividade fotocatalítica. E os processos de oxidação analisados são bastante promissores e eficientes de acordo ao que eles foram propostos. Aqui apresento as referências que foram utilizadas para o trabalho e obrigado.